Começar apresentando Jéssica, né? Jéssica Alves. Jéssica, muito obrigada, tá, por você aceitar aí esse convite nosso do Dislex Bahia. E falar para o pessoal que Jéssica, ela já foi palestrante nossa em evento ano passado, foi um sucesso total, não foi, Jéssica? Maravilhosa, né? Assim, Foi muito muitos bom. pais gostaram, muitos profissionais. Jéssica é bióloga, formada pela Universidade Federal do Ceará, doutora em zoologia pela Universidade Federal da Bahia, professora de ciências e pesquisadora sobre invertebrados marinhos na Baía de Todos os Santos. Que lindo, viu? Muito lindo. Bom, então fique à vontade, a sala é sua, né? Se você quiser manter o pessoal no final, faz as perguntas, aí fica a seu critério, tá joia? Tá bom, então. Boa noite, acho que eu já fui apresentada, né? Já fui palestrante do Dislex Bahia. Na verdade, a minha primeira palestra foi falando da minha experiência de aprendizagem, né? Para quem não sabe, eu tenho dislexia, tenho um diagnóstico, né? E também tenho um sugestivo para descalculia. E até hoje eu faço terapia, faço exercícios para me manter assim bem, para conseguir, né, decifrar todo esse mundo de códigos. Para mim, o grande problema, né, às vezes é o código mesmo, mas que mesmo com isso eu consigo trabalhar com a matemática, com o português, né, e que eu consegui, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo tendo os problemas de escolares que eu tive, eu consegui realizar todos os meus sonhos, inclusive meu doutorado foi com matemática avançada e eu consegui ter um pensamento lógico interessante para que eu tivesse um resultado legal. E por conta da minha trajetória também, eu acabei caindo também na docência, né? Então, na minha época, essa questão da dislexia ainda não era uma questão muito conhecida pela ciência, pelo menos aqui no Brasil, não tinha-se. Nas minhas primeiras escolas eram muito pequenas, eram escolas de bairro, então os professores não tinham muito acesso à informação. E eu tive muito apoio da minha família mesmo para aprender a ler, para aprender a calcular. Foi uma batalha muito grande. Depois, a minha terceira batalha foi me tornar bilíngue. Mas estou agora na batalha para ser trilíngue, né? Estou nessa batalha ainda, mas tá rolando na pandemia. É uma luta constante, mas é possível, né? E com o tempo eu entendi que eu não sou a única pessoa que tem dificuldades. Todo mundo tem dificuldade e de alguma forma precisa ser incluído. Então, na minha trajetória, tanto acadêmica como de professora, eu percebi que a escola para todos, a escola inclusiva, a gente precisa lutar por ela. Ela não vai cair nas nossas mãos, ela não vai cair como uma receita de bolo nas nossas mãos. A gente vai ter que lutar por ela, que é toda uma estrutura que a gente tem que desfazer, é toda uma estrutura social que existe na educação, que começa pela comunidade escolar, pelos pais, mas que ela é boa para todo mundo. Ela não é boa só para o disléxico, só para o autista, só para o TDAH, ela é boa para todo mundo. A gente precisa ter uma escola, uma educação inclusiva, e a gente precisa ter uma vida inclusiva, uma estrutura de vida que as pessoas sejam incluídas. Né? A inclusão não é só para quem tem uma necessidade pedagógica específica, é para todo mundo. Tanto é que a gente está vivendo situações hoje sociais em decorrência dessa educação e desse estilo de vida exclusivo. Nós vivemos em exclusão e a gente tem que lutar para ter a inclusão, tem que quebrar um paradigma. Então, por isso, o título dessa aula, né? Escola para todos, a gente tem que lutar por ela. Ela não vai cair, não vai vir com facilidade. É uma luta diária das nossas limitações, de um novo paradigma social e também
união mesmo de pais da comunidade escolar, dos pais, dos professores, dos profissionais de educação, né, das entidades competentes. Então, a gente tem que estar atento a essa nova necessidade da sociedade. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. O que é inclusão? Para vocês, assim, qual é a definição de inclusão? Eu gosto muito de saber o que é as coisas, o porquê das coisas. E para vocês, o que é inclusão? Alguém pode dar uma opinião, um conceito? Podem liberar os áudios, viu, pessoal? Podem falar. Tá todo mundo tímido. Tá todo mundo tímido. Bem, nas minhas aulas todo mundo fala, por isso que eu preparei uma aula para todo mundo falar. Você pode falar, Priscila, para você que é mãe, né, e presidente de uma associação como a Dislexia Bahia, para você o que é inclusão? Isso é uma boa pergunta, viu, Jéssica? É muito genérico. Olha, eu acho que a inclusão, ela tem, na verdade, assim, a inclusão para mim é tudo que pode ser feito, não só pela escola, mas principalmente pelas pessoas que convivem naquela escola, de funcionários, professores, colegas, todos, que façam com que aquelas pessoas ali, aquelas crianças ou adultos que estejam naquele ambiente, elas tenham a mesma possibilidade de aprender. Isso, para mim, é que é a inclusão. É você disponibilizar para as pessoas, sejam crianças ou não, porque a gente está falando também de inclusão em adulto, em faculdades, etc. E eu acho que é permitir que todos tenham a mesma possibilidade. Isso, para mim, que é inclusão. Sem inclusão, vai ser feita por uma adaptação curricular, por uma questão de física, uma questão social, são diversos aspectos. Mas, para mim, é sempre com o objetivo de que todos tenham a mesma possibilidade de aprendizagem. Então, para a Priscila, inclusão são ações, para que todos tenham a mesma oportunidade. São ações, né? São ações de diversos aspectos, de diversos aspectos é o que se pode fazer. Essa visão de mãe, né? Legal. Para mim, inclusão sempre foi um rótulo, né? Inclusão é um rótulo. Eu, como professora e também como disléxica, para mim é um rótulo inclusão. Que eu recebo uma lista de alunos de inclusão, a sala de inclusão, eu era do programa de inclusão é um rótulo. E eu estava lendo sobre isso, li bastante sobre isso na pandemia, e os artigos me disseram que inclusão é necessidade. Então, olha só quantas visões a gente tem sobre o mesmo tema, né? Então, olha só o que tema delicado de se tocar, né? Porque para alguns é um rótulo, né? Uma caixinha que você coloca pessoas ali, naquele negócio da inclusão. Para uma mãe, né, que luta para que seu filho aprenda, são um conjunto de ações que devem ser feitas. E para a ciência, ela é uma necessidade, não é? Então, precisamos ter um olhar diferenciado para essa palavra, sim, e usá-la com muita responsabilidade, né? Porque ela pode ter um efeito, ela é necessária, mas de acordo com o que a gente usa, a forma como a gente coloca, ela pode ser limitadora, mas ela é uma necessidade, ela precisa existir. Só que a gente não pode usá-la como se fosse uma limitadora, um rótulo, né? Então, é muito difícil lidar com essas questões e é uma questão muito necessária. Eu coloquei esses 4 livros aí porque eu estava pensando sobre essa questão de inclusão. Aí tem 2 livros que é o Malala e Iqbal, que são crianças paquistanesas, né? Malala é a menina que lutou para ir para a sala de aula. Iqbal foi uma criança que foi assassinada porque ele foi proibido de ir para a sala de aula porque crianças com a classe social dele tinham que trabalhar e não estudar.
Então, isso quer dizer que no Paquistão, se uma menina chegar em sala de aula, ela vai ser vista como uma estranha, porque lá crianças, mulheres não podem frequentar a sala de aula. Então, aqui no Brasil, a gente luta para um tipo de inclusão, para alguns tipos de inclusão, e tem países que estão com necessidade de inclusão muito mais retrógradas, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes a gente limita a inclusão para uma necessidade pedagógica, mas às vezes a inclusão ela tem um sentido maior. No Brasil também, se a gente considerar as crianças indígenas que têm acesso à educação, é muito baixa, né? Esse livrinho aqui de Juarez Nogueira é um livro para infanto-juvenil, que eu li também, tive a oportunidade de ler. A leitura bem leve, mas só da realidade da criança indígena, né? Que muitas delas são excluídas do sistema escolar também, então elas precisam ser incluídas. E esse livrinho Dor de Garganta também, que eu gosto de ler para os meus alunos, é a questão do racismo, né? Na minha época também, não tinha muito, minha mãe tinha muito esse cuidado de querer me colocar em escola particular e não sei o que, tinha aquele cuidado porque eu tinha dificuldade de aprendizagem e infelizmente nessas escolas que eu frequentei eu tive pouquíssimos colegas negros. Então, nós estamos falando de uma inclusão de necessidades pedagógicas, mas nós temos outras questões de inclusão do mundo que precisam também ser debatidas. E isso me levou a pensar que se a gente for pensar, por exemplo, na diferença de cultura que tem no mundo, nas diferentes realidades que existem no mundo, se a gente fosse ter que separar, ia ter que ter uma escola para menina, uma escola para criança pobre, uma escola para indígenas, uma escola para negros. Ou seja, a gente ia ter que compartimentalizar, porque as realidades são várias, né? Então, esse negócio de colocar pessoas crianças numa redoma ali, numa escola específica para elas, é a maior furada, porque todo mundo é diferente de alguma forma, todo mundo tem alguma necessidade própria, né? Então, se um conteúdo não pode ser passado por um menino, se ele só é entendido por meninos e as meninas não conseguem entender, é porque ele está sendo passado de uma forma errada. Se um conteúdo é passado para meninos e meninas, mas os índios não conseguem entender, ele está errado. E se eu passo para todo mundo, mas a criança negra não consegue entender a minha realidade, também está errado. Da mesma forma que se eu estou passando um conteúdo e um aluno disléxico não consegue me compreender, eu também estou errada na minha prática. O jeito que está estruturado está errado. Porque a melhor forma de passar um conhecimento é de uma forma que todo mundo entenda de alguma forma. E que ela possa me dar o retorno que ela consiga dar. Então, a melhor forma de eu passar um conhecimento é de uma forma tão simples, conhecimento afetivo, ele tem que ser discutido por todo mundo. Uma coisa que pouquíssimos conseguem entender. Em formação de um indivíduo social, se eu estou formando crianças que vão ser os próximos componentes da nossa sociedade, eu tenho que passar o conteúdo para que elas, na diversidade delas, consigam entender esse conteúdo. Se eu não tenho ferramentas, se eu não consigo fazer isso, eu tenho que rever minha prática, eu tenho que rever minha estrutura, eu tenho que rever o meu sistema, não é? Se a gente for separar, vai ter que separar todo mundo. E isso, acho que isso não é ser humano. O ser humano vive em grupo, né? Então, eu comecei a pensar sobre um pouquinho dessas questões, busquei definições, né, de educação inclusiva, busquei modelos, né? Quando eu comecei a dar aula, comecei na sala de aula em 2013, né? Foi a minha primeira experiência pedagógica. Eu dava aula em um cursinho de apoio psicopedagógico, então eu dava aula no turno oposto e comecei a trabalhar com crianças que tinham necessidades pedagógicas específicas. Tinham crianças com diagnósticos e tinham crianças sem diagnóstico que também tinham necessidades específicas, né? E aí eu dava aula neste cursinho e comecei a aprender bastante com essas crianças, né? Elas me ensinaram mais do que eu as ensinei. E aí isso me despertou um pouquinho, tanto a minha história quanto a minha trajetória, me despertou um pouquinho de interesse em saber por que é tão difícil,
fazer essa educação inclusiva virar realidade, né? E aí a gente tem que ver que nós temos um contexto histórico muito difícil, né? A primeira ação de educação inclusiva mesmo no Brasil, de ter na escola regular todos os recursos para educar todos, essas iniciativas vieram no final dos anos 80. Minha infância foi nos anos 90 e eu lembro que tinha em Fortaleza escolas específicas para crianças com dificuldade de aprendizagem. E eu lembro que até sugeriram à minha mãe para me matricular numa delas, já que eu tinha essa dificuldade de aprender a ler, e ela não aceitou, eu disse, não, minha filha vai aprender a ler, e ela conseguiu, né, me fazer entrar no mundo das palavras, sem necessitar de uma escola específica para isso. Mas até os anos 90 isso era muito era o que existia, né, no Brasil. Tinham escolas específicas para certas crianças, porque essas crianças não poderiam acessar a escola tradicional. E minha escola que eu frequentei era uma escola muito padrão, de crianças muito padrão, de pessoas muito naquele padrãozinho, daquele jeito de vida, daquele jeito de viver, né? Então, no fim das contas, a gente não é padrão, né? No fim das contas, a gente vê que cada criança tem uma necessidade, tem uma questão própria dela, gosta mais de algo do que de outro, e que nós precisamos ser acolhidos, nós adultos, nós na nossa particularidade precisamos disso. E com o estudo, com o tempo, né? Os estudiosos de educação do Brasil trouxeram essa ideia de redemocratização. Eles trouxeram que todo mundo tem que frequentar uma escola regular, nós temos direito a conviver com todos da sociedade, não é uma questão é uma questão de um direito, né? E surge muito, quando eu comecei a ler disso, e surge muito aquele negócio, a criança com necessidade especial tem capacidade de aprender. Mas quando eles trazem isso nos artigos, é como se fosse, tem capacidade, mas vai dar um trabalho danado. Tem que ter um trabalho por trás, tem que ter um esforço. Então, assim, os textos daquela época traziam isso como ideal, a criança tem que estar na escola regular, mas a ideia que trazia é de que ia dar muito trabalho. A impressão que eu tive quando eu li essas coisas. Mas dos anos 2000 para cá, houve uma quebra de paradigma, né? Aí começam a vir trabalhos de alguns países, como a Finlândia, a Noruega, que trazem experiências de educação inclusiva que foi bom para os dois. Então, assim, na verdade, a educação inclusiva no Brasil começou como um favor. Vamos fazer um favor para essas crianças defeituosas, vamos dizer assim, começou como um favor. Depois, com o advento, né, da ciência, com a pesquisa, eles viram que, na verdade, não tinha nada de defeituoso, não, que era bom para todo mundo ter uma educação mais humana. E foi aí que a gente começou a implementar na nossa legislação uma educação, né, que se aproxima de uma educação mais democrática, mais inclusiva, mais feliz, mais alegre, não é? Porque mudou-se o paradigma na lei. Infelizmente, na nossa cultura, esse paradigma não foi mudado, né? Por que não foi mudado? Porque nós não estudamos com pessoas assim, porque nós não tínhamos essa ideia, não convivemos com essas pessoas. Geralmente, muitas dessas pessoas com necessidades especiais eram excluídas, né? Tem históricos, se você pegar artigo de sociólogos, de pessoas que vivem em cárcere privado até hoje, porque tem alguma necessidade específica, a família tem vergonha, então mantém aquela pessoa em cárcere privado. Então, apesar de haver a quebra de paradigma na lei, a gente não internalizou. Infelizmente, no Brasil, não está internalizado na cabeça das autoridades, das pessoas, dos cidadãos, que isso é bom para todo mundo, que não é um favor, e sim uma necessidade, né? Então, a quebra de paradigma na lei até aconteceu, mas na realidade, né, ainda é uma luta. Mas quem foi mesmo, assim, os pensadores que trouxeram uma nova ideia de educação, né, que são pesquisadores que eu uso até hoje nas minhas técnicas de sala de aula,
que é Piaget e Ferreiro, que com o construtivismo, que a gente é capaz de construir o nosso conhecimento, que todos somos capazes de participar e construir nosso conhecimento passo a passo. O socio-interacionismo, que também trouxe que a conexão social, ele traz muito essa questão de que nós somos seres de grupos. Então, nós aprendemos com o outro. Então, quando o Vygotsky traz isso, de que eu aprendo com o outro, ele traz que tudo que eu possa incluir para a realidade da minha criança e do meu adolescente é positivo para ela. Então, quando eu trago o desafio de trabalhar com os diferentes, ele nem discrimina em questão de, vamos dizer assim, crianças com necessidades especiais. Ele chama de necessidade específica de aprendizagem. E todo mundo tem necessidade específica de aprendizagem. Então, independente do nosso diagnóstico, todo mundo tem alguma necessidade específica, todo mundo tem uma questão específica, então ele muda o termo e diz que nós aprendemos com os outros. Então, ele faz muitos experimentos de como crianças se desenvolvem entre elas mesmas. Então, as crianças, em experiências de grupo, construindo, brincando mesmo, elas conseguem experimentar e aprender com elas. E isso foi muito revolucionário. Então, nessa mesma época, foi criado o sistema de Braille também, que incluiu muitas pessoas cegas. Né? Logo depois veio o movimento dos surdos, né? Que criou as linguagens, os idiomas de sinais, né? Que são línguas. Né? Então, quem é surdo, na verdade, ele não é nativo do português, ele é nativo da Libras em Brasil e aprende como segunda língua o português, né? É importante a gente saber isso para entender a particularidade dessas pessoas. E uma coisa que foi também, que é mais recente essa pesquisa, que vem tomando mais a minha atenção como professora, que é investigação psicossocial. Por quê? Porque quando eu comecei a dar aula, eu queria ler sobre todo mundo, sobre os casos específicos, eu queria ser professora que entendesse de todas as questões psicopedagógicas, todos os transtornos de aprendizagem, que eu pudesse pegar meu conteúdo e aplicar para cada diagnóstico, né? Mas eu entendi com o tempo que as pessoas são diferentes, mesmo tendo o mesmo diagnóstico. Então, eu tenho alunos com dislexia que gostam de escrever, que são poetas, que eles falam poemas com rima, conseguem, mas tem o diagnóstico. Eu tenho alunos que têm o talento para se localizar geograficamente, mas tem o mesmo diagnóstico da... Então, assim, é um mix, cada pessoa é um universo. Então, não tem como eu ter uma receita de bolo para ensinar, cada pessoa é um universo. E eu percebi também, com a minha vivência pedagógica, que o contexto que a criança estava inserida, que as questões psicológicas delas, muitas vezes influenciavam a aprendizagem, né? Muitas vezes a pressão, às vezes dos pais, ou abandono parental, ou muitas vezes questões na escola mesmo, que ela tinha essa personalidade, ela não sabia lidar. Então, por mais que eu aplicasse técnicas que ajudassem, a criança estava num contexto psicológico muito particular que eu não conseguia atingir, né? Então, foi quando eu comecei a ler um pouquinho mais sobre orientação pedagógica, comecei a conversar um pouco mais com esse setor das escolas que eu trabalhei, para ter um trabalho mais conjunto. E, inclusive, eu cheguei a desconfiar de certos diagnósticos, assim, vamos investigar essa criança, porque eu não estou conseguindo chegar até ela. E aí a gente descobriu que ela não tinha uma questão específica diagnosticada, mas ela estava num contexto psicológico tão pesado que ela tinha sintomas de dificuldade de aprendizagem por conta do psicossocial que estava prejudicado. E aí eu comecei a trabalhar com essas 3 linhas, o construtivismo, sempre tentando fazer com que os meus alunos construíssem, eles
construíssem seu conhecimento aos poucos, a partir do nível que eles tinham. Deixava bem ocorrer bastante as interações, percebia que havia troca de conhecimento entre eles, e comecei a dar mais atenção também a essa questão das emoções. Comecei a abrir espaço nas minhas aulas para que eles se expressassem quanto aos seus sentimentos. E muita coisa eu consegui alcançar com esses alunos, muitos progressos com essa exploração dos sentimentos, né? Das fraquezas, de muitas vezes ter uma conversa mais calorosa, de ouvi-los mesmo. A gente percebe que eles já trazem questões. Criança, a gente pensa que criança não tem essa questão, mas criança faz muito recorte psicológico, né? Então, essas bases, para mim, são bases antigas, esses trabalhos são antigos, são de muita, mas até hoje são os que me guiam para uma prática pedagógica que eu consiga chegar mais perto de todos os alunos possíveis. Né? Antes da minha preocupação, eu tinha uma preocupação muito extrema, um julgamento muito extremo para, meu Deus, eu preciso ter uma metodologia específica, porque eu tenho alguns alunos com questões específicas, e agora eu meio que amadureci e eu procuro uma prática que todo mundo consiga se incluir de alguma forma. Eu procuro passar o conteúdo curricular, mas de uma forma que todo mundo consiga entender ou participar ou dar sua contribuição. E dou muito espaço para a voz deles. E é importante, quando eu percebi um contato melhor de lidar com emoções, lidar com questões psicológicas, educação socioemocional na sala de aula me trouxe muito progresso, né? Então, essas bases, na minha prática, dão muito certo. É interessante que, quando a gente lê um pouquinho da lei do Brasil sobre educação especial, né? Eles falam o seguinte, que a escola regular deve propor no projeto político-pedagógico, na metodologia e na avaliação, ações que favoreçam a inclusão social e as práticas educativas diferenciadas que atendam a todos os alunos. Então, é uma lei linda, né? Na verdade, é o que a gente quer fazer de fato, fazer uma prática escolar que atenda a todos. Mas como que a gente faz isso, né? Como chegar a essa receita de bolo se todo mundo é um universo? Se eu nunca tenho um aluno igual ao outro, cada um tem uma necessidade diferente. Não tem uma receita, mas tem técnicas que nos ajudam a fazer uma prática melhor, né? Algumas dessas técnicas, elas quebram com a nossa estrutura atual da educação, né? Tem muita coisa que o educador não consegue fazer por conta de uma estrutura já pré-estabelecida. E aí entra a luta. Vou falar mais. Daí é dessa estrutura pré-estabelecida que a gente tem que começar a lutar. Então, a gente propõe uma educação inclusiva na sala de aula, mas a gente vive num sistema exclusivo, um sistema segregado, né? Então, encontrei algumas pesquisas recentes que falam disso. Vamos incluir na escola essa criança. E essa criança, quando sai, que vai para o ensino superior, ela vai lidar com um mundo extremamente exclusivo. Um número que exclui pessoas, que considera pessoas como gente descartável. Então, a educação inclusiva, ela vai contra o sistema que a gente está vivendo hoje. Nós vivemos um sistema de excluir pessoas, de comparar pessoas, de competir com pessoas, de fazer com que pessoas deixem de ser pessoas, né? A gente se distancia das nossas emoções, nós estamos cada vez mais cobrados para sermos mais produtivos. Alguns valores humanos estão se perdendo com uma estrutura altamente competitiva hoje. Então, não tem como eu questionar uma educação, não tem como eu questionar o sistema de educação sem questionar o sistema que a gente está hoje,
Nós temos que mudar as estruturas desse sistema, que não está bom para ninguém. Eu vejo todo mundo reclamando. Uma das provas disso é que a taxa de suicídio entre jovens está cada vez mais alta. O suicídio hoje, pela OMS, é considerado uma epidemia. É uma questão de saúde pública. Né? Então, as pessoas estão insatisfeitas com suas vidas, as pessoas estão insatisfeitas com as suas emoções, as pessoas estão sendo excluídas por serem humanas. Né? Estamos querendo produzir pessoas para quê? Para só serem bolos de produção, para produzir, manter isso aí, e as nossas relações, e a nossa vida, e o nosso sentido, né? Então, a educação inclusiva, ela está lutando contra um sistema que já está posto. Então, quando a gente luta com a educação melhor, a gente tem que lutar também por uma estrutura mundial melhor. E as pessoas precisam entender isso, que não está legal para todo, não está bom. A gente precisa pensar aí no modo de viver que a gente viva bem, né? O sentido da vida é viver bem, o sentido da aprendizagem é ser feliz. Então, não tem outro sentido estar aqui na Terra senão para descoberta, para viver bem, para ser pleno, para nos conhecer. Então, que mundo é esse que a gente está deixando? Um mundo em que os jovens estão se suicidando, que as pessoas estão insatisfeitas com seus corpos, que as pessoas são comparadas como se elas fossem produtos. Então, traz um pouquinho dessa nossa reflexão. Incluir e excluir depois que sai da escola? Não, a luta, ela continua para além dos portões da escola, né? Então, a educação inclusiva no Brasil, ela está em exclusão, né? A gente tem uma lei que é muito inclusiva, a nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Eu fiquei muito feliz quando eu soube da estrutura, porque ela não lida mais com conteúdos, e sim com habilidades e competências. É muito melhor eu trabalhar uma habilidade ou uma competência no aluno do que um conteúdo, eu gosto mais. Mas para, no final, colocar esse aluno sob uma competição desleal, que é um Enem, né? Então, a educação inclusiva no Brasil, ela está em exclusão. Nós vivemos em uma sociedade em exclusão, porque o nosso sistema de trabalho não capta inteligências, assim, capacidades de competição, né? Nós não temos um sistema de trabalho legal para a nossa população. Nós não temos tempo de qualidade com a nossa família. Acontece que as relações familiares estão em exclusão na nossa sala e os professores também estão em exclusão, né? Nós estamos em um sistema que está todo excluído. É todo mundo brigando entre si, todo mundo querendo ter razão, ninguém tem. A inclusão em si, ela acaba não acontecendo, porque a gente tem todo um sistema que dificulta que a educação aconteça no país. Então, é uma questão de luta. Então, enxergar a educação inclusiva no Brasil é lutar todos os dias. Então, quando eu entro numa sala de aula online hoje, eu não entro mais professora Jéssica, eu entro também militante Jéssica. Eu estou militando por uma educação diferente. Eu estou lutando contra um currículo que eu não concordo. Eu estou lutando contra paradigmas que estão aí e que eu não concordo. E eu coloco ali, tento colocar o meu melhor naquele espaço. Então, a educação, ser pai, ser mãe, ser educador, é estar numa posição de luta, de militância. Então, nós temos que divulgar esse sistema de educação, sim. A educação inclusiva, ela tem que ser uma demanda não só dos pais que têm crianças com um diagnóstico, mas tem que ser de todos os pais. Os pais têm que entender que o mundo que está posto aí não vai ser bom para os filhos deles. Não vai ser, não é bom. Eu não quero, eu não tenho um filho ainda, mas não quero que meu filho seja taxado, rotulado, excluído. Eu quero que ele cresça, que ele escolha uma profissão e que ele consiga ser incluído naquilo que ele queira fazer. E que ele consiga ser bem remunerado por isso e que ele consiga viver bem. E é isso que a gente quer para todas as crianças, não é? Se a gente tem esse objetivo em comum, na verdade, a gente não tem que mais estar lutando, a gente tem que sentar, conversar e lutar juntos. Né? O que eu vejo muitas vezes é embate entre pai e escola,
professor, e, na verdade, a gente tem que estar do mesmo lado da luta, de um país que, infelizmente, ainda não valoriza a educação como deveria ser valorizada. E lutar contra esses sistemas de exclusão, contra esses mecanismos de exclusão de crianças, de exclusão de pessoas. Quantas pessoas a gente perde todos os anos no Brasil, que poderiam ser grandes artistas, grandes médicos, grandes cientistas, a gente perde por falta de oportunidade, por falta de um sistema de educação inclusivo, né? Então, não vai cair, não vai ter uma formação para professor para isso, desde que a gente lute por isso, desde que a gente tome isso como filosofia de vida, desde que a gente converse sobre essas coisas no nosso dia a dia. Então, eu converso com os meus alunos sobre a inclusão, eu converso com os professores sobre a inclusão. Nas reuniões, eu combato certos discursos preconceituosos que chegam a acontecer. Então, é uma luta diária. Às vezes, no grupo de mães, a gente tem que combater isso, né? Esses pensamentos de... Tem muito pai que diz assim, meu filho, eu não quero meu filho nessa escola de menino defeituoso, porque vai atrasar o aprendizado deles. Já ouvi isso muitas vezes. Mas ele não sabe que o filho dele pode ter uma necessidade também. Mesmo sem diagnóstico, ele vai necessitar de uma educação humanizada também. Então, é muito fácil. A gente vive nessa, né, do embate, mas, na verdade, está todo mundo, de alguma forma, muito estressado, muito chateado com essa situação. Nós estamos em exclusão e não conseguimos chegar num ponto, né? E a educação inclusiva, ela é difícil porque ela mexe com esse sistema, ela mexe com essa estrutura, ela liberta as pessoas. E libertar as pessoas é muito perigoso, né, Trau? Então, mas a gente tem que ir atrás dessa liberdade, sim. A educação libertadora, ela tem que ser uma realidade. Ela já é realidade em muitos países e ela tem que ser realidade no Brasil também. E aquela questão do título que eu falei com vocês, né? Que para mim inclusão era um título, né? Sala de inclusão, aluno de inclusão. E aí eu fui na definição, né? Do que é uma pessoa com deficiência na lei. E diz assim, que é a lei do desenho universal. É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia. Então, pessoa sem deficiência é aquela que não precisa de adaptação. Eu não conheci na minha trajetória acadêmica nenhum estudante que não precisasse de alguma adaptação. Então, para essa lei aí, necessidade de adaptação já está na deficiência. Então, todo mundo é deficiente, porque eu não conheci nenhum aluno que não tive que dar um toque específico, uma atenção maior. Claro que uns mais que os outros, mas todo mundo precisou de alguma adaptação, de alguma estratégia. Então, por que a gente coloca certas pessoas num rótulo? Né? Por que a gente rotula as pessoas? Se todo mundo, de alguma forma, na sua diferença, tem alguma necessidade, né? Então, inclusão não deve ser um rótulo. E eu gostei muito dessa frase de Mantoan, que é um estudioso da educação, que ele disse assim: há diferenças e há igualdades, e nem tudo deve ser igual e nem tudo deve ser diferente. É preciso que tenhamos o direito de ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza. Então, assim, quando a gente é obrigada a ser igual a todo mundo, quando todo mundo é obrigado a ser magro, todo mundo é obrigado a ser super inteligente, quando todo mundo é obrigado a ter aquele padrão, isso aí a gente tem que lutar contra isso. Mas a gente tem o direito de ser igual quando a diferença nos inferioriza. Se eu tenho uma condição que naquele padrão de aprendizagem isso me deixa em desvantagem quanto aos outros, eu tenho o direito de ter a mesma oportunidade. Então, todo mundo, em algum momento da sua vida, se viu em uma situação assim, que por uma situação particular você foi excluído, e essa questão da diversidade, todo mundo é diferente, né? Todo mundo necessita. Só que tem alguns grupos que sofrem mais com essa diferença. Tem grupos de pessoas que sofrem mais com essa questão da aprendizagem, com a oportunidade, exatamente pelo fato da gente viver numa educação, num sistema educacional que nos impeça de ser livres,
né? Nós somos limitados por um currículo, nós somos limitados por uma prova de vestibular, nós somos limitados por um mercado de trabalho que nem sempre é a realidade, é o talento das nossas crianças. Elas descobrem novos trabalhos e são muito bem-sucedidas nisso que elas fazem. Então, rotular pessoas é um caminho muito ruim, usar a inclusão como rótulo, e querer padronizar na educação é muito ruim, né? Então, querer uma formação específica não existe. Cada aluno é um universo, eu tenho que respeitá-lo na diferença dele. Então, a gente tem que encontrar, junto com a turma, um denominador comum ali, para todo mundo dar certo. Mas, para isso acontecer, tem alguns pilares. Então, houve muita discussão contra a prática, quanto à parte prática pedagógica. Como é que a gente faz na sala de aula essa educação inclusiva acontecer? Que é especial inclusiva é eu colocar ferramentas ali, botar uma acompanhante psicopedagógica, se um aluno ele tem uma necessidade maior de um acompanhamento junto, se o aluno é cego, eu colocar um sistema de braille, um áudio melhor para ele. Aluno surdo, eu boto lá o código para ele, um tradutor de Libras, o alfabetizo em português. Então, a educação especial inclusiva é a instrumentalização. Mas, para além da instrumentalização, eu preciso fazer com que o conteúdo seja relevante e entendível para todo mundo, que nem todo mundo entende dessa forma. Então, isso é a educação inclusiva, é a prática. É uma prática que faça sentido para todo mundo nas suas particularidades, que cada um possa me dar um produto em cima daquela prática pedagógica, naquele nível que ela possa me dar, né? Então, essa filosofia de incluir as pessoas por aquilo que elas podem nos dar, de agrupar pessoas com talentos diferentes e conseguir um ótimo produto, ela é a filosofia, tem que ser a filosofia do nosso futuro, né? A gente tem que ultrapassar a barreira do individualismo e ir para a cooperação. Acho que o coronavírus é uma lição disso, que nós sozinhos não conseguimos muita coisa, nós somos uma espécie social. E sair dessa barreira da informação, do conteúdo pelo conteúdo, e começar a focar nas habilidades e competências, que é a tendência mundial, né? Então, qual é a sua escolha? Viver no mundo, qual é a nossa escolha daqui para frente? Viver no mundo da exclusão ou no mundo que a gente possa gerar um futuro diferente? Esse vídeo é um vídeo que ele explica de uma forma muito didática o TDAH. Eu vou dar não sei se ele, acho que aqui não vai não, eu vou passar no YouTube que vai, acho que o áudio sai melhor. Eu deixei ele aqui. É um vídeo muito legal. Eu debati esse tema com os meus alunos e eles começaram a entender a importância da diversidade no mundo. Como que a gente está caminhando e para onde é que a gente realmente tem que ir. Você já começou, já colocou, Jéssica? Agora.
Você está sem áudio, Jéssica. Pronto. Tirei o áudio para vocês ouvirem mais o áudio do vídeo. Nesse dia que eu passei esse vídeo para os meus alunos, foi um dia que eles estavam com a frequência muito baixa, então eu dei uma aula diferente e eu deixei eles falando sobre a sensação deles de sala de aula. E nesse dia a gente resolveu que o livro não ia ser mais uma obrigação para as ciências. A gente ia ver a parte legal de ciências, né? Porque não adiantava nada eu ter alunos, seguir um livro e não ter alunos, e ter alunos aprendendo ciências, mesmo que não precisasse desse instrumento livro que excluía tantos eles. Eles não estavam querendo fazer atividade de marcar, eles não estavam mais querendo assistir aulas, eles queriam ver os colegas, eles queriam essa afetividade. E eu passei esse vídeo, eles me disseram isso, e foi nesse momento que eu joguei fora um monte de coisa que eu estava usando e me aventurei na ciência que eles queriam fazer. Então, e isso me levou a estudar o que é uma boa prática inclusiva. Quem mais sentiu a transição desse momento foram exatamente os meus alunos que tinham necessidades diagnosticadas. Mas nesse momento, muitos alunos que não tinham necessidades diagnosticadas desenvolveram. E eu fui estudar um pouquinho mais. E os trabalhos todos que eu li diziam que tinham 3 pilares para uma boa educação inclusiva, que era a frequência. Se eu não tinha frequência, não tinha uma boa prática. Se eu não tinha participação efetiva de todo mundo, não era uma boa prática. E se meus alunos não conseguiam construir o conhecimento por eles mesmos, também não era uma boa prática. Essas três coisas têm que acontecer. E aí eu vou falar para vocês a definição de cada uma pela ciência, que atitude eu tomei para reverter esse quadro. Bem, presença e frequência geralmente tem a ver com a estrutura escolar, o ambiente. O ambiente tem que ser um espaço de afetividade e acolhimento. Então, muitos problemas de convivência escolar se dão pela estrutura do local, a arquitetura, não é? E não é que a escola tem que ser o local do bem-estar, só das coisas boas, mas que nesse local elas consigam superar, inclusive, os sentimentos ruins que elas venham a desenvolver, que elas se sintam seguras para aprender, inclusive, sobre suas emoções. Como os meus alunos se sentiram inseguros para falar para mim sobre o que eles estavam sentindo e passando. Então, nós temos que ter um espaço legal, um conforto. A escola tem que ser um local de diversidade cultural, que a gente possa escutar música, que a gente possa contar histórias, que a gente possa ter também contato com a natureza, mesmo que nessa pandemia eu já dei aulas olhando para a janela. Quantas árvores vocês estão vendo aí? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer pela nossa cidade? Então, para eu ter presença e frequência, quais foram as estruturas baseadas nessas teorias do construtivismo que eu apliquei? Fiz uma atividade que era decore seu quarto como um cientista. Todo mundo tinha que pregar alguma coisa no seu quarto para quando entrasse na sala de ciência já ir decorado. Então, eu tive alunos que botaram jaleco, que fizeram uma tabela periódica. Eu tive alunos que gravaram vídeos. Então, todo mundo tem algum cenário quando entra em sala de aula comigo, 6º ano. Até eu decorei meu quarto também, para que o nosso clima ficasse mais amoroso. Contação de histórias. Então, eu comecei a contar histórias falando de ciências para eles. A gente, como a escola que eu dou aula fica perto do Bela Vista, teve um dia que eu imaginei que ia todo mundo para o Bela Vista e a gente ia comer pipoca, comer hambúrguer, pular no pula-pula, assistir filme, e eu consegui, nessa história, falar de todos os conteúdos de ciências com eles. E para eles participarem da história, eles faziam as reações. Aqui tem as reações, né? De bater palma, ficar feliz, levantar o dedo. Quem queria participar e contar a história junto, levantava o dedo nas reações e eles colaboraram. E foi interessante que eu consegui dar um capítulo inteiro só nesse passeio para o Bela Vista. Então, fizemos jogos também, um sistema de jogos de perguntas, que uma equipe ficava mandando perguntas para outra. As melhores perguntas eram pontuadas e as melhores respostas também. Dramatização de situações, já passei a atividade para eles se fantasiarem, encenarem
como se fosse na época dos cientistas, o que eles pensavam. E a questão do laboratório em casa, eu passo experimentos para que eles façam em casa, gravem e me mandem. Eu também meio que montei um laboratóriozinho aqui no meu quarto, né? Eu tenho um microscópio, tenho lupa do meu trabalho, então eu filmo. Mas, para além disso, eu falei para eles que era possível construir um laboratório. O mais legal disso é que as ciências no sexto ano, ela se conecta com matemática, com física. E teve uma prática que era calcular o seu próprio volume. Todo mundo teve que calcular o seu próprio volume. Então, eles pegaram, eu pedi treina, eu pedi calculadora e eu ensinei a lógica do cálculo do próprio volume. Teve um joguinho também que eu coloquei eles para desenhar todos os planetas do sistema solar. E anotei, dei as informações do valor da gravidade. A gente trabalha peso igual a massa vezes a gravidade, peso igual a massa vezes a gravidade. Então, eles tiveram que saber o próprio peso e a gente, qual o seu peso em Júpiter, qual seria o seu peso na Lua. E a gente teve essa ideia. Eu não falei da sigla, não, porque eu aprendi assim, M é igual a... nem lembro da sigla. Mas eu entendendo que o peso é igual a massa vezes a gravidade, eu entendi a lógica. Então, eu fiz com que eles calculassem o peso deles em cada lugar do universo, assim, e na gravidade zero, qual será o peso de vocês? Aí, assim, professor, vezes zero é zero. Então, eles entenderam que o peso ele pode variar em relação a qualquer lugar do universo. Então, cálculos, sim, cálculos que são extremamente complexos para uma criança de sexto ano, todos os meus alunos conseguiram calcular. Inclusive, os alunos que tinham diagnóstico, eles chamavam os pais para ajudar, para calcular com eles, e eles conseguiam entender a lógica. Minhas aulas ficavam gravadas e aqueles que não tinham dúvida assistiam depois, só porque o interesse foi despertado. Por mais que eles tivessem dificuldades, eles buscavam entender porque eles gostavam. Então, minha frequência hoje é quase 100%. Eu tenho... hoje, os meus problemas de frequência de alunos geralmente são por questões familiares, que a gente não está conseguindo resolver, e questão de logística de computador, que é uma família que tem um computador só e vários alunos, tem vários filhos que têm que assistir aula, então eles fazem um sistema de rodízio. Mas, tirando esses alunos, todos os outros estão conseguindo acompanhar com notas muito boas. Ciências, apesar de ciências, está com matemática, que foi E, assim, meio que abominamos o livro, né? Não estamos usando o livro. Fui questionada quanto a isso. Aí o livro, assim, eles estão aprendendo. Aí, de vez em quando, eu passo um resumo baseado no texto do livro, que é mais o importante é eles aprenderem, né? Participação efetiva nas atividades. Às vezes o aluno está presente, mas ele não participa. Isso é um problema também da educação inclusiva. Uma das coisas que eu senti falta é do livro, do material didático e da plataforma ser adaptável. Nós temos estruturas muito rígidas em livros e plataformas, que eles podem ser mais adaptáveis. Mas, mesmo assim, eu consegui adaptar a avaliação. Hoje eu considero o desenho uma prova, uma elaboração de vídeo, um podcast. Eles fazem gravação com voz, explicando o conteúdo, e eu consigo avaliar, virou nota. Então, eu vejo que a avaliação só de marcar não é legal, não, mas você batalhando na escola, trazendo isso para a realidade, todo mundo consegue ver que a inclusão é melhor. Hoje nós avaliamos, temos várias formas de avaliação, dependendo da necessidade do aluno. Tem alunos muito talentosos para desenho, para esquema, para mapa mental. Então, tudo poder ser avaliado foi muito bom. Já mudou, já tornou a educação um pouquinho mais inclusiva. Então, nós temos também o mapa mental ilustrado. Eu tenho uma ferramenta que os alunos eles podem colocar figuras ao invés de palavras. Eles botam palavras e a figura e eles conseguem explicar sem ter muita palavra. E no mesmo mapa mental coloca áudio também. Aqueles que não gostam de ler ou de escrever também colocam o áudio e explicam o conteúdo. E uma coisa muito legal que eu consegui com um aluno meu que tem diagnóstico de dislexia foi
trabalhar com o tema transversal que ele gostava. Ele gosta de futebol. E a gente começou a fazer card de perguntas, curiosidades sobre o futebol. Aí do futebol, eu comecei a trabalhar com ele a questão do chute. Por que que o chute entrava na trave? E a questão da gravidade, de tudo isso. Depois eu comecei a entrar na questão da saúde muscular, tudo no futebol. Então, ele fez vários cards, ele fez tipo um jogo de curiosidades de futebol que tinha a ver com doença muscular, com gravidade, com física, com força. Então, ele aprendeu tão mais que os outros usando o futebol. Então, geralmente, essa estratégia eu falo, tem turmas que gostam de uma coisa e eu uso esse tema, pode ser o futebol, uma banda, um assunto específico, eu pego esse tema e tento trazer para o meu conteúdo. Geralmente dá muito certo. Todos participam. E eu percebi que formar os meus alunos era melhor do que eu me preocupar só com o conteúdo. Quando eu me preocupei com eles, o conteúdo fluiu. Tanto é que nós estamos adiantados até em ciências. Fiz uma revisão, eles estão sabendo quase todo o conteúdo para sexto ano. E descobri também a importância do psicossocial. Eles, às vezes, precisam ser ouvidos, eles precisam falar das emoções. Professora, eu estou com dificuldade de estudar em casa, não estou me sentindo... Eles precisam desse desabafo. Às vezes eles falam comigo, faço a aula toda falando disso. Aí eu falo assim, por que vocês não experimentam assistir a esse canal aqui, esse tema? Aí já melhora. Aí passa um tempo bom, já a aula do desabafo começa, professora. Então, assim, eu aprendi a ouvi-los. Eles reclamando mesmo, às vezes, falando da questão da dificuldade. E também aprendi, eu comecei a perguntar, e o que você se superou? O que aconteceu? E o que você fez que você... Aí eles, quando eles pensam no que eles se superaram, quando eu vou dar um assunto mais difícil, eles já vão mais motivados, porque eles me dizem, poxa, eu consegui tudo isso, né? E só esse conteúdo que acho que eu consigo também. Então, essa questão do socioemocional foi uma questão chave para eu conseguir conquistar os meus alunos, trazer de volta para a frequência de sala de aula. E o mais desafiador foi fazer com que eles construíssem o conhecimento, né? Então, nós, de fato, abrimos um espaço para eles expressarem as ideias deles. A prova, geralmente, online, era um formulário, e nós mudamos essa estrutura. Eu queria ouvi-los falando. A gente criou um projeto interdisciplinar na escola, em que eles se fantasiaram e apresentaram. O projeto tinha um pouquinho de cada disciplina, tinha um pouquinho de matemática, tinha um pouquinho de ciências, mas eles apresentavam. Alguns não queriam aparecer, aí fizeram uns bonequinhos, umas animações, mas eles se expressaram, né? Então, foi muito legal, porque a gente viu eles construindo, eles enfrentando o problema da equipe, mesmo à distância. Jogamos o desafio para que eles tivessem a maturidade de, mesmo numa pandemia, conseguir trabalhar em grupo numa situação tão particular. Essa era a avaliação, né? Eles entregaram para a gente um produto final, mas eu sei que teve o probleminha de equipe, teve o ajuste da reunião, e tudo isso já era a avaliação. Lanço desafios no dia a dia, por exemplo, algumas coisas que eles podem fazer em casa, como, tipo assim, consuma vitamina A no seu almoço hoje. Aí eles vão ter que buscar um alimento que tenha vitamina A, que eles possam consumir, e eles fotografam e me mandam. E peço sempre para eles aplicarem um conhecimento no dia a dia. O que a gente pode fazer com esse conhecimento que a gente tem, como é que a gente pode viver melhor? Então, técnicas de reciclagem, o próprio laboratório em casa, e várias coisas, economia de água, tudo eu dou uma estratégia para que eles, um exercício, ao invés de ser a tarefa só escrita, eu faço um desafio. Essa semana, tente ter uma dieta mais saudável. Teve a semana do ômega 3, né, que a gente estudou cérebro, a gente viu que o ômega 3 era muito bom. Então, eu pedi para eles darem uma carga de ômega 3 na dieta. Aí eles me mostraram o que eles consumiram que tinha ômega 3.
E eles e eles explicavam, eu expliquei para todo mundo da minha família que tem que comer ômega 3, que protege o neurônio, já sabia a área do neurônio que protegia. Então, aplicar no dia a dia é muito legal. Eles estarem aprendendo e aplicando. Foi muito bom. Tarefa de casa era criativa, então uma tarefa diferente. Uma atividade que deu muito certo também foi imagine a sua cidade diferente. Então era a gente olhava para a nossa cidade e via assim, o que eu quero na minha praça, na minha rua, o que pode tornar meu ambiente mais equilibrado, que eu sou professora de ciências. Mas ali você pode mudar a sua rua através de uma literatura, contar uma história, falar da geografia do seu bairro. Então, falar da realidade ali. Aí todo mundo mora em Brotas, eu moro não sei em que bairro. Todo mundo interagiu e queria falar da sua rua e do seu bairro. Eu também passei o desafio filme. Eu passava filmes para eles assistirem com os pais e tinha que saber do filme para debater em sala de aula, porque eu dava o espaço do debate. Então, eles tinham que falar sobre o filme. Então, às vezes, a tarefa era assistir um filme, que era muito legal. E um projeto que a gente está começando agora é o Rádio Ciência, que eles gravam alguma novidade que eles leem da internet, ou sobre buracos negros, ou sobre o coronavírus. Eles fazem tipo uma gravação, como se fosse de rádio. Tem um programa, que é o podcast, que eles gravam, bota efeito, eles postam na plataforma e eu passo para todo mundo. E às vezes eu também faço gravações para eles. Então, tem muito aluno que está aprendendo pela gravação de áudio. E também tem uma turma que gosta muito de escrever. E essa turma, eles estão fazendo histórias de ficção científica, estão pegando elementos de ciências e fazendo histórias. Alguns contam a história, outros escrevem, outros compartilham. Então, está sendo muito divertido. Eles pegam, a gente viu DNA, então teve um monte de história de ficção científica envolvendo DNA. Então, está sendo. Eles estão construindo, em cima de um conhecimento de ciências, eles estão construindo uma nova realidade. Então, como eu estou tendo participação muito afetiva, foi uma ideia que deu certo, né? E todas essas atividades são muito difíceis quando você pensa para o aluno de sexto ano. Mas o difícil é a limitação. Eu peço, pode ser escrito, pode ser desenhado, pode ser uma dança, pode ser um vídeo, pode ser uma gravação, você escolhe. Eu não limito a ferramenta. Quando eu liberei a ferramenta, todo mundo faz do jeito que consegue fazer. Então, deu muito certo isso, de liberar as ferramentas, porque eles querem participar. Muitas vezes é uma ferramenta, uma coisa que eles não dominam e ficam com vergonha, mas isso aqui eu não sei escrever muito bem. Então, quando eu tiro a barreira, a ferramenta, muitos participam. E o produto disso é muito rico. Todo mundo me pergunta, sexto ano está fazendo isso? Eu disse, pois é, né? O que é uma quebra de paradigma, o que isso, uma atitude pode fazer de diferente, né, na vida de uma criança. Mas essa batalha tem que ser uma batalha constante, né? Então, a gente tem que combater toda uma estrutura. Como eu disse a vocês, o produto está sendo muito legal, está sendo muito gostoso, mas eu estou tendo muitas críticas por não responder todas as questões do livro, porque o livro é caro, porque está o livro em branco. E aí eu tenho que fazer toda uma explicação de que, beleza, não está usando o livro, mas seu filho está com habilidades e competências que grande parte da população brasileira não está tendo. Então, essa questão da conversa com os pais é muito importante. E visto essa estrutura do currículo, que muitas vezes exige uma pergunta, um livro, um texto, o livro é padronizado para um certo tipo de público. A gente tem que começar a lutar por um material didático que seja, o mesmo assunto seja capaz de ser moldado em várias formas de ensinar. Porque a gente pode ter um flashcard, pode ter um áudio, pode ter um vídeo sobre aquele assunto, pode ter o livro em braille. Então, assim, o livro é muito fechado. Então, o livro de hoje ele não reflete a necessidade da sociedade atual. Nem mesmo para o aluno regular. Nem o aluno regular está gostando dessa estrutura do livro.
Então, a gente tem que começar a pensar. A nossa arquitetura não está legal para incluir todo mundo. O acesso à informação é muito excluído ainda no nosso país. O acesso a trabalho e o bem-estar social, né? Então, não é uma luta só... A educação libertadora, ela gera um bem-estar social. Pessoas que têm mentes livres, que conseguem ter um raciocínio legal, que conseguem se formar dentro da escola e aprender com os outros, elas vão querer lutar por um bem-estar social para si e para os colegas. Então, é uma luta que ultrapassa as barreiras da escola. E a educação ela tem que ocorrer junto à comunidade escolar, né? Eu percebi que não adianta só eu fazer a prática se eu não estou influenciando toda a comunidade. Então, é importante que o pai assista de vez em quando a aula e aplique com o seu filho, depois que assista o filme junto. É importante que ele venha, meu filho está com dificuldade nessa matéria, para que a gente juntos chegue num denominador comum. É importante também, eu falo muito sempre com a minha orientadora pedagógica, para saber o que meus alunos estão passando, psicologicamente falando. É um passo ainda muito de tartaruga, né? Um passo muito pequeno. Mas essa mudança, ela tem que acontecer porque os nossos alunos estão pedindo uma educação diferente. E que tipo de educação é essa que a gente está passando para eles, que depois, na vida adulta, eles não possam usar? Eu tenho que passar uma informação que tenha significado e que mude uma realidade. A informação pela informação, se ela não tiver transformação, eu posso falar do ômega 3, mas se eles não incluírem isso na dieta, não adiantou eu falar do ômega 3 no sistema nervoso. Então, eu entendi que minha prática ela tem que ser cotidiana, ela tem que envolver o dia a dia, tem que mexer, né? Então, esse quadrinho tem muito a ver com isso. Por que tudo isso? Os professores são assim perigosos, eles podem ensinar o povo a pensar. Então, a gente tem que ensinar nossos alunos a pensarem e pensar uma realidade diferente, né? Porque se não for para ser assim, nem adianta a gente se esforçar tanto, estudar tanto e não conseguir colocar em prática. Claro que tudo é uma luta, tudo é um estudo, uma luta, mas a gente tem que estar sempre combatendo isso mesmo, tendo energia até para conversar com os pais, conversar falar com a liderança escolar mesmo, olha, isso aqui não está dando certo, para o bem dos nossos alunos, a gente tem que fazer um negócio diferente, ter argumentação também. E estar preparado também para algumas críticas que vão vir, mas a mudança tem que acontecer. Quando a gente entende dentro da gente que não está mais dando certo, só tem a dar certo, né? Quando eu entendi que, bem, tem que fazer diferente aqui o negócio, né? Até eu fiquei mais feliz, até eu acordo feliz para dar a minha aula. E também uma coisa muito legal que eu falei, que eu fiz com os meus alunos, foi conversar sobre as questões de aprendizagem. Eu abri, falei isso, a gente discutiu sobre a dislexia, sobre o transtorno do espectro autista, que é muito tabu, não pode falar, não pode dizer, não pode não sei o quê. E aí, eu tinha muito esse negócio, um aluno chegar para mim, professor, o meu coleguinha dele é um pouquinho diferente, né? Ele é diferente dos outros, e eu tinha muita vergonha de falar, não, ele tem isso, ele assim, mas todos somos diferentes. Eu sempre saía pela tangente e nunca discutia essas questões mesmo. Mas é importante a gente falar sobre essas questões, falar sobre diversidade, falar sobre combate ao preconceito. Então, teve um momento que um aluno que tinha um transtorno do espectro autista, ele se pronunciou, ele se declarou, eu sou autista, assim, eu sou disléxica. E eles começaram, professor, o que é isso? Eu passei uns videozinhos e a gente começou a falar sobre isso mesmo, eu com os meus alunos de 6º ano. E aí eles, professora, mas aí uns falaram assim, professora, eu acho que eu tenho isso. A gente discutiu um pouquinho do déficit de atenção e tinha um aluno realmente que eu não conseguia ficar calado, quieto, ele sempre estava perguntando, ele disse, professora, eu acho que eu tenho isso aí, eu não fico quieto. Ou seja, eles mesmos começaram a ter curiosidade sobre eles. Então, assim, para que ter esse negócio? Vamos conversar sobre os transtornos, vamos ter uma conversa mais aberta com as nossas crianças e entender que nós somos diferentes mesmo
Então, teve um videozinho que eu passei, tá já no final da minha aula, que eu falei com eles, que eu acho que tem que fazer parte do currículo também. Falar das diferenças, falar dos preconceitos, falar de combate à exclusão, falar dessas coisas, entender que o seu colega ele tem uma questão que ele do mesmo jeito, isso não é defeito, isso é uma característica, que ele pode ser um ótimo membro da sua equipe por isso, né? Porque assim, é o diferente eu não quero na minha equipe, mas quando você entende o que é e que tem qualidades e que tem coisas que a gente tem que saber lidar e que ninguém é igual, fica muito mais fácil de trabalhar. Então, dá para trabalhar esses temas com leveza e a gente tem que conversar sobre essas coisas. Quebrar esse tabu, não é um tabu, ninguém é igual. Vamos conversar abertamente sobre isso. Foi tão produtivo na minha sala de aula. E aí eu passei esse videozinho aqui, que o meu aluno se declarou e disse, eu tenho pro, eu sou autista. Ele se declarou, ninguém forçou. E aí eu disse, vamos discutir então um pouquinho sobre isso. E esse videozinho eu achei fantástico. E foi muito produtivo para a turma, né? Porque não houve sentimento de exclusão. Muito pelo contrário, a gente formou equipes e não tivemos problemas nenhum de formar equipe nessa turma. E porque debatemos de forma franca sobre o assunto da turma. E esse vídeo foi muito bom.
Foi bastante produtivo essa discussão que a gente teve em sala de aula. Assim, muitos problemas que eu tinha de formação de equipe sumiram quando a gente teve essa discussão. De muitos alunos se auto-identificarem e pedindo para os pais, esse pai, mãe, eu preciso de um psicólogo, porque eu estou achando que eu tenho um TDAH, eu estou achando que eu tenho algum déficit assim, e eles estão fazendo acompanhamento porque tinham dificuldade de aprender. Então, isso é muito positivo para um aluno, né? Ele se identificar, ele querer aprender, ele querer participar e não se sentir mal por isso. Então, a partir do momento que a gente torna essa discussão pública e as crianças elas entendem que isso não é um defeito, que todo mundo é diferente, quem sabe a gente está plantando também a inclusão, né? Então, eu converso com eles. Quando eles me perguntam sobre isso, eu não faço cara feia, não. A gente conversa, a gente lê texto junto na internet, assistimos vídeos e tratamos esse assunto com muita naturalidade, que eu acho que é necessário ter no nosso currículo o aprendizado das diferenças. Eu estudei um pouquinho sobre a BNCC e vi que no ensino fundamental, uma das habilidades de ciências é respeito às diferenças, que fala de entender o outro como um ser diferente, ou seja, desde o ensino fundamental já é permitido no nosso currículo, legalmente, respeitar as diferenças. Não é? Então, já estamos no nosso currículo caminhando para uma educação mais inclusiva. Mas claro que tem toda uma estrutura que a gente tem que lutar contra, mas pequenas ações e muitas vezes ouvir nossos alunos já é uma questão bem interessante, né? E para além da sala de aula, eu acho que tem lutas coletivas que a gente tem que começar a pensar, né? Conscientização da sociedade. É importante que tanto as pessoas que estão envolvidas diretamente com a causa e quanto as que não estão entendam que isso é importante, né? Não ter essa dualidade dos pais acharam que porque a escola aceita, porque a gente tem que ser inclusivo, isso vai ser ruim para o filho dele, ele tem que entender que isso é bom. Lutar pelas boas condições de trabalho de profissionais de educação, né? Nem todas as instituições estão abertas para uma melhor estrutura, para uma preparação melhor. Nem todas as escolas fornecem também formação para os seus professores, que está na lei, que nós temos direitos. Da nossa instituição, ela tem que promover eventos de formação continuada para que a gente saiba lidar com os nossos alunos e com nossas situações pedagógicas, né? Então, isso é direito nosso. Muitas escolas no Brasil ainda não colocam isso em prática, né? Então, a gente tem que continuar essa luta. E uma coisa que eu notei nessa quarentena é a exigência do material didático. Eu acho que sim, que essas editoras elas cobram caro pelo material e que esse material pode sim ser adaptável. Então, a gente pode ter o mesmo conteúdo falado de várias formas, plataformas muito mais flexíveis, que facilitem muito mais o trabalho do professor em sala de aula. Então, o livro ainda é um objeto vamos dizer, de conflito, né? Porque às vezes o livro não se encaixa na realidade, o livro é muito padrão, não se encaixa na realidade do aluno, e ele não tem outra forma de ser dada, a plataforma é engessada e não tem outro jeito. Então, eu acho que tem que ser uma legislação das editoras, eles têm que produzir o mesmo livro em braille, tem que ter o flashcard, né, em imagens, tem que ter o mesmo assunto em várias formas para que os professores possam incluir na prática no mesmo assunto os mesmos alunos. Né? Eu já tive aluno de seriado eu trabalhava com o livro do sexto, ele trabalhava com o livro do primeiro ano, que era outro conteúdo. Eu não usei o livro do primeiro ano, eu peguei o meu conteúdo do sexto e adaptei para ele. Mas veja aí o trabalho extra que a gente teve que ter. Algumas atividades funcionaram, outras não. Mas eu acho que sim, que o mesmo conteúdo pode ser trabalhado de várias formas, de forma que eu possa incluir todos os meus alunos no mesmo conteúdo. Trabalhar o mesmo conteúdo, o mesmo tema transversal com a turma toda, mesmo com alunos de seriados. Isso já facilita bastante. Debater o processo nas universidades no ensino superior também, na formação dos educadores, porque
Enquanto a escola até temos escolas muito inclusivas, a universidade, essa realidade praticamente não existe, né? Não temos esse processo de inclusão no ensino superior, né? O próprio Enem é uma matéria de discussão, né? A gente tem que amadurecer essa ideia da seleção para a educação profissionalizante e também a formação de educadores no Brasil, ela é pouco explorada. Nós temos muitas questões ainda de maturação mesmo para a formação de educadores. Precisamos maturar a formação dos nossos licenciados, né? Precisamos ter respeito à profissão de educador, de professor. Tá? É um paradigma. Se você ser professor, você ainda não é uma profissão que as pessoas respeitem, que é bem visto, né? Eu já fui questionando você com doutorado, dando aula e para sexto ano, eu disse, porque os países que conseguiram mudar a sua realidade foram onde os doutores foram para a sala de aula. Então, eu pretendo mudar a realidade do meu país. Então, isso ainda é um paradigma, é visto como preconceito muito, assim, a profissão não é bem vista, né? Muitas vezes o professor ele vai muito mais pela militância do que pelo que ele ganha mesmo. Então, isso tem que ser mudado, nós temos que mudar esse paradigma do professor. O professor é um profissional importante, tem que ter, né, tem que ter uma formação adequada, uma remuneração adequada. E nós temos que lutar, para além disso tudo, pelo bem-estar social. Nós estamos numa sociedade que está com um probleminha de valores. Nós temos que debater a questão dos suicídios, da exclusão, da competição. Temos que debater um pouquinho mais essa questão da diversidade, porque a educação inclusiva, um dos seus pilares é o bem-estar das pessoas, né? Ela busca que as pessoas se eduquem para viverem melhores. A educação não é para ser um processo de sofrimento. Apesar de a gente ter essa ideia, a gente tem que se educar para ser feliz, para viver melhor, e não para sofrer. Então, a educação ela tem que ser legal, tem que ser boa, tem que me fazer ser melhor. Então, ela tem que ser um mecanismo de bem-estar. Então, nós temos que lutar pelo bem-estar social no nosso país. E assim a gente acaba também conseguindo essa educação libertadora, né? Então, para finalizar, eu sonho muito com um dia em que eu não tenha que dar aulas para disléxicos, autistas, e sim para crianças. Eu sonho com um dia que eu não tenha que dizer que trabalho com pessoas cadeirantes, negras, assim, com pessoas, e que as pessoas não se rotulem mais. Eu tenho um amigo negro, eu tenho um amigo autista, eu tenho um amigo assim, eu tenho amigos, né? Então, eu acho que a nossa luta é para que a gente atinja um certo grau de maturidade, para que a gente enxergue pessoas e não rótulos. E essa é a grande travessia da educação inclusiva, certo? Então, assim eu finalizo a minha aula. Esse é o meu e-mail. O blog em que eu estou escrevendo algumas coisas sobre ciência, coronavírus e educação. E o meu Instagram em que eu divulgo alguns desenhos que eu uso também durante as minhas aulas, desenho junto com os meus alunos algumas vezes. E é isso. Que maravilha, Jéssica. Olha, você deu alguns exemplos aí fantásticos. Rapaz, eu estou aqui só imaginando isso dentro de uma sala de aula, as crianças. Realmente, assim, são exemplos, né? Assim, e não só ideias, mas assim, realmente a gente pegar a essência, né, do que pode ser visto. Assim, eu acho que dentro da sala de aula, a questão do livro é uma polêmica total, né? Até a gente estava falando até aqui no chat. Eu estou vendo agora o chat de vocês. O que acontece? O livro, aconteceu isso na escola do meu filho ano passado. Ah, mas o livro tal não foi realmente assim, ó, eu acho que tem situações e situações, né? Uhum. Teve um livro de artes extremamente caro, um livro desse tamanho, ele nunca levou para a escola porque nunca foi pedido. Então, assim, eu até questionei, as outras mães questionaram que realmente, assim, nunca foi nem solicitado. Aí é uma coisa, um extremo, né? Outra coisa
mesclar. O livro não está dando, né? Acho que a Anaí que está falando, ter um equilíbrio realmente, de fato, porque assim, eu entendo que realmente o livro é um norte, até quando vai estudar, né? Aqui em casa a gente faz isso, bom, pega o livro para ver o direcionamento, porque normalmente vai ser esse o direcionamento que vai ser dado numa avaliação, ou que está sendo visto durante a aula. Ah, mas a professora tem outros slides. Eu adoro quando tem, né, apresentações, slides. Ah, minha mãe, a professora botou um monte de slides, um monte de vídeo. Ótimo, meu filho, lê os vídeos. Você usa o livro para certas situações. Agora, o que a gente tem passado aqui, meu exemplo, aí eu vou abrir aí para todo mundo falar. É importante a gente discutir a questão do livro, porque eu mesma já escrevi uma carta para a editora da minha escola de sugestão que eu tinha para o livro. Pois é. Eu acho assim, às vezes tem um livro que ele vem muito bem e tem um determinado ponto ou um determinado conteúdo que não é legal. Então, eu entendo que aquele conteúdo daquele livro não foi. Ah, mas então por que usou outro livro? Não, gente, porque o livro, na maior parte dele, aquele livro é interessante, mas tem um determinado conteúdo que não é legal. Então, vamos usar outro artifício. Eu acho que o que falta é a comunicação. Então, assim, também não existe essa comunicação da escola. Os professores, muitas vezes, elas não têm essa linha de comunicação com esse canal de comunicação com os pais. E então a escola, via coordenação, via orientação, tem que fazer isso e não fazem. Então, aí vem os questionamentos, porque não tem informação do porquê ter acontecido aquilo. Entende? E até mesmo então, assim, porque, Priscila, na escolha do livro, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, era assim que funcionava. A escolha do livro é feita pela equipe. Então, assim, não só a supervisão, mas junto com os professores que vão utilizar esse material para desenvolver o trabalho. Claro que não existe livro perfeito. Não existe livro perfeito. Então, deve haver o quê? Um equilíbrio, como todo professor sabe. Tem coisas que você pode omitir, adaptar, tem coisas que você pode usar. Então, assim, o livro é apenas uma ferramenta que vai ser utilizada pelo professor, mas não é Bíblia de ninguém. Então, a família precisa entender isso. E no momento de uma reunião de pais, né, seja a escola que for, e o aluno que, sendo de inclusão ou não, tem que ser deixado claro para a família isso. Olha, a gente não vai utilizar tudo que está aqui, vai depender muito do perfil desses alunos que a gente vai estar, né, trabalhando, e a gente vai poder adaptar, vai poder omitir, sim, a gente vai poder... Mas, assim, eu acho importante também, viu, Jéssica? Maravilhoso tudo que você falou, mas eu acho importante, sim, usar o livro. Até mesmo porque a família, quem está em casa e tem aquele material também como suporte, até mesmo para o auxílio, estar ali acompanhando, ele vai saber, o pai e a mãe, não, olha, é esse conteúdo que está sendo desenvolvido, porque, de certa forma, o livro é um guia. Então, pai e mãe fica, às vezes, perdido. Pô, tá dando o quê? E não tem nada no livro. E tem essa coisa também, que eu fui digitar ali e acabei não me comunicando bem. Então, o que eu queria dizer era isso, que existe um investimento também por parte da família, material didático é muito caro, muitos livros são caros, e às vezes os pais não entendem o porquê do professor não estar utilizando o livro, como já aconteceu comigo também, em matemática, né? Eu pegar o livro está em branco, português, o livro está em branco. Minha filha, o que está acontecendo? Mãe, a professora não usa o livro. Aí pai e mãe vai dizer o quê? Para quem comprou o livro, né? Então, eu acho que tem que ter realmente um equilíbrio, um bom senso do professor e da equipe, e essa comunicação, como a Priscila falou. Foi isso aí que eu queria falar e não me expressei bem no chat, ficou todo... Entendi. Não, isso que vocês estão falando é muito pertinente, né? Eu sempre estou usando algum artigo do livro, alguma parte do livro, mas eu tenho essa sensibilidade com o livro porque ele é um investimento caro e não tem, gente. Eu fiz uma leitura assim de muitas editoras, não tem uma plasticidade, né? Nós temos hoje uma geração muito diferente. Eu tenho alunos que só aprendem no áudio, eu tenho alunos que precisam ver, eu tenho alunos que gostam de ler, gostam de responder questão ainda são da moda antiga também. E aí não dá para ter um padrão só,
Se hoje a gente tem, se a maioria das editoras que eu pesquisei tem o apoio, o suporte online é tão limitado quanto a estrutura do livro. Isso não é o problema de uma editora, é de quase todas no Brasil. Então, é uma questão, sim, que nós temos que falar junto às editoras, até como professor. Por que eu não posso ter esse conteúdo dado de várias formas? Se eu adoto... Não tem opção, no fim das contas, a gente não tem opção. A gente escolhe em equipe o melhor livro, isso acontece, mas, na verdade, não tem o melhor. No fim das contas, a gente sempre tem que fazer uma apostila, tem que passar um negócio. E por que a gente tem que pagar caro para esse povo, para ter livro, para os pais pagarem e sabendo que ele não está atendendo a diversidade atual? Eu acho que sim, tem que ter uma mobilidade das editoras, que ganham dinheiro para isso, que tem recurso para isso, que podem contratar profissionais para isso, para, inclusive, nos auxiliar neste processo. Tem como fazer o mesmo conteúdo no flashcard, tem como fazer o podcast, tem como fazer o joguinho daquele conteúdo. Tem lá um laboratório de ciências que só trabalha um capítulo. Eu vou trabalhar, tenho lá a ferramenta que eu faço, mas só trabalha moléculas, e o meu aluno está vendo separação de misturas também, já não tem um laboratório online. Então, assim, um trabalho jogado, caro. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar junto às editoras, já que não tem ainda um negócio legal. Determinar como lei. Todos os livros escritos na federação precisam dar um suporte, ter um material complementar de inclusão, ter um material complementar que possibilite a utilização dessa atividade em várias formas. Já que a gente paga por elas, tem que ser lei nesses materiais. Eu acredito que sim, que a gente tem que fazer essa luta acontecer. Sim, sim. E nessa perspectiva... Diga. E com essa visão, Jéssica, a gente trabalhar realmente com a inclusão. Porque o que o livro faz e o que o livro traz é uma segregação. Então, a criança que ela tem um transtorno específico de aprendizagem, qual é o recurso que ela tem a não ser o livro? Nem todos os professores têm essa sensibilidade que você tem de olhar cada sujeito dentro do seu universo de sala de aula e trazer esse conhecimento e fazer com que esse conhecimento chegue até ele. Eu acho que foi muito isso que me impulsionou a fazer o trabalho que eu faço. Em alguns momentos a gente realmente não consegue. Você sabe, eu sei, nós trabalhamos em escola. Né? Você sabe muito bem o quanto somos limitados dentro desse ambiente institucional, até para levar um outro olhar para a criança do conteúdo que você está ministrando. Nós somos também tolhidos enquanto educadores dentro de uma instituição, né, quadradinha. Então, você também é mal visto enquanto profissional, em alguns momentos. E daí a gente tem que voltar para aquilo que nós não acreditamos. Então, é uma discussão realmente, e eu te admiro muito, eu me lembro muito bem você chegando na instituição, o dia, né? E eu admiro muito essa sua trajetória, porque é um trabalho realmente militante. É um trabalho de formiguinha. O que a gente precisa mudar é a concepção social. Como que a sociedade entende conhecimento? Como que a sociedade entende desenvolvimento? Porque se a gente for falar em conteúdo, qualquer livro tem. Você pega o conteúdo, você lê. Agora, como que isso vai chegar até a criança? Que sentido, que significado isso vai ter para a criança? Se a gente for analisar a nossa formação, minha formação foi dentro de uma escola tradicional, nenhum conhecimento que passou pela minha vida fez sentido, porque ele era um conhecimento decorado. E hoje ainda vivemos conhecimentos decorados, conteúdos, né, decorados. E eu sou muito tranquila em virar para meus filhos e falar assim, não se preocupem não, isso daí se vocês precisarem lá na frente, vocês vão buscar no Google. Eu quero que vocês entendam o significado, o sentido disso para vocês na vida. Então eu sou adepta muito mais de um conhecimento prático do que daquele conhecimento decorado, porque eu fui ensinada no conhecimento decorado e eu sei o quanto sofri. Em alguns momentos ainda sofro,
porque nós não fomos ensinados a pensar sobre uma determinada situação. E você trouxe uma modalidade que é muito utilizada nas faculdades, que é o inverso, você trazer um problema para o sujeito e na busca dos resultados. E isso sim, você trabalhar com essa flexibilidade cognitiva, você trabalhar nesse desenvolvimento cognitivo do sujeito, porque ele não está sendo apenas um receptor, ele está sendo protagonista daquele processo de aprendizagem. E passa, assim, ó, 880, passa a fazer sentido na vida do sujeito aquilo que ele está ensinando. Então, eu acho que é muito significativa a sua fala para fechar essa semana de formação, porque é uma visão de uma profissional, de uma pessoa que viveu também todos os seus percalços durante a sua formação, e você tenta levar para o outro algo que você não quer que eles sofram, o que você sofreu. Eu acho que nada acontece por acaso na nossa vida, todo mundo tem um propósito nela. Então, você quer levar algo que você não quer que os seus meninos sofram. Então, ali dentro, todo mundo é igual. Todo mundo tem o direito a ter acesso ao conhecimento, independente daquilo que tenha. E é nisso também que eu acredito. Por isso que quem me conhece, nome para mim, não me diz nada. Nome de diagnóstico. É uma orientação? É. Mas o que ele determina do sujeito? O que ele tem de bom? O que ele tem realmente para ser desenvolvido? É nisso que a gente tem que olhar cada vez mais. E mais uma vez, obrigada por aceitar esse momento aqui com a gente. É nisso mesmo, nesse paradigma que a gente tem que insistir, né? Foi uma caminhada na instituição longa para eu ter essa autonomia hoje que eu tenho, porque eu cheguei também a passos tímidos, né? Então, eu dava um passinho, o pessoal gostava, aí começaram a me ouvir mais. Então, na pandemia, eu comecei a fazer, não tinha outra opção, então eu comecei a fazer e todo mundo gostou e todo mundo está seguindo. Mas é isso mesmo, gente. Infelizmente, a gente vai ter que quebrar esse paradigma do conteúdo significativo. Senão, não vai ter como ter educação. E temos que mudar a concepção social de educação mesmo, como a Erika falou. Eu não vejo uma luta só dentro de sala de aula, não. Eu acho que tem que ser uma militância mesmo, fora de sala de aula, tem que ser uma causa nossa, diária. Passou a ser uma causa para mim, né? Com o tempo, eu tenho essa causa hoje dentro de mim de ter um sistema de educação, de ter uma inclusão melhor, que a educação não seja símbolo de sofrimento. Para mim, ela foi esse símbolo. Para o meu marido também, que não tem diagnóstico nenhum, ele não tem boas lembranças da escola. Então, a escola não é espaço de tortura. Eu estudo para viver melhor. Eu fiz doutorado para ser feliz. Eu estudo ciências porque eu gosto, porque dá significado à minha vida. E eu não quero que meus alunos e que a sociedade vá para a escola como se fosse para uma prisão, como se fosse para um cárcere. Nenhuma sociedade muda enquanto o conhecimento é visto como um sofrimento. Não é para sofrer, eu acho que não é. Na minha visão, eu estudo para ser feliz, não para sofrer. A gente sofre de outras coisas, agora de conhecimento, eu acho que não é esse caminho, não. E quantas crianças estão sofrendo, caladas, por não serem ouvidas, não serem vistas, né? Pois bem, show. Show. Eu coloquei, Jéssica, você colocou aqui no grupo, no chat, o link para os o dois vídeo. vídeos e botei um PDF também, que foi um dos artigos norteadores dessa apresentação. Tá, veja só, Camargo. você mandou só para mim, você botou no chat só para mim. Eu consegui copiar o link do vídeo, mas o outro eu não consegui. Ah, eu mudei aqui, é a palavra, que eu não li isso. Mas Deixa eu aí, ver aqui. pronto. É o código, desculpe, é o código para mim, eu não sou boa em código, mas eu passei agora o... Pronto, agora tá... Pronto, agora foi. Agora Então, foi um dos artigos norteadores, é um artigo bem fácil de ler, que ela expande o conceito de inclusão. Então, acho que é importante a gente
tomar a inclusão como uma filosofia e não como um rótulo, né? Que hoje a gente vê a sala de inclusão, o aluno de inclusão, mas esse conceito está começando a cair por terra. Inclusão é para ser para todo mundo. Sim, sim. E temos que lutar por isso, com certeza. Você falou o exemplo das editoras. Eu observei agora, nesse período, eu realmente agora tentei me lembrar que qual é a editora. Eu acho que é a Moderna, mas não tenho certeza. Meu filho tem livros de algumas, né? A escola não adotou um só, é plural, é moderna, enfim. E assim, com o livro digital, para mim, facilitou muito aqui, porque surgiu um novo universo. Então, ele consegue, através do livro digital, ter o ledor. Então, no digital, a gente tem como colocar lá, né, um aplicativo para ler o livro para ele. Então, ele consegue estudar sozinho, ouvindo o livro digital. E tem uma editora que eu acho que é a Moderna, que os livros eles não podem, você não consegue. Então, assim, isso é inclusão, né? Então, assim, poxa, você disponibiliza um livro digital por uma questão de segurança, você impossibilita que qualquer outro software que seja de inclusão, que seja de utilização de uma ferramenta para uma pessoa, né, que pudesse ouvir, entendeu? E não é permitido isso, entende? Então, eu falei, olha, realmente é um absurdo, é um absurdo. Então, assim, é algo que a gente vai se posicionar enquanto associação, inclusive, com a editora, porque assim, isso vai de encontro a todas né, todo o movimento que a gente tem feito, todo o movimento que os educadores têm trabalhado daí de inclusão. Mas, Pri, esses livros digitais é apenas a cópia. É a foto do livro físico. Sim, na verdade, não existe um livro digital. Porque quando você entende, né, sobre livro digital, você imagina o quê? Um livro interativo. Isso, que foi o que a gente comentou do Toca-Livro, que o Toca-Livro você interage. Mas não, é a cópia do livro. Mas é mesmo, muito, assim, o mínimo... É muito louco isso, né? Pois é, mas assim, ó, o mínimo do mínimo do mínimo era o quê? O mínimo essa possibilidade básico. de você utilizar o recurso áudio, né? Claro. Não, mas eles não... Então, assim, você tem um livro... É isso, você tem um livro digital. No plural, ele baixa o livro, ele passa a página e fica ouvindo o livro. Então, ouve, ainda é o próprio livro, poxa, mas pelo menos é um recurso, entende? Como a escola disponibilizou pelo Teams, o Teams é o ledor da prova. Então, ele clica no ledor e o ledor lê a prova para ele. Então, são ferramentas e são facilidades que vieram para ficar. A gente já viu, por exemplo, que eu não vejo mais nenhuma necessidade, no caso dele, de um ledor para a prova. Não vejo mais. A escola vai permitir o quê? Que ele leve que ele acesse um computador do laboratório e faça a prova dele na escola sem um ledor. Não há necessidade. Entende? Então, assim, eu estou falando no exemplo do meu filho. Claro que outros exemplos pode ser que sejam necessários. Né? Tem situações e situações. Mas eu estou dizendo o seguinte, a tecnologia veio para ficar, veio para ajudar. E mesmo com isso, a gente ainda tem as situações que a gente vê no dia a dia totalmente contra a maré da inclusão. Infelizmente, aí falando, pegando a fala de Jéssica, a gente não pode ficar parada, a gente não pode deixar que isso aconteça, a gente não pode deixar que isso fique dessa forma, entende? Eu acho que quando ela diz isso, assim, a gente tem que ser, como é que diz? Militantes mesmo, né? Mas é fato, né? E aí, assim, gente, quem mais quer falar alguma coisa? A gente já está aí no nosso mais do que estourado, 10 horas da noite, meu Deus. Mas para fechar aí, muito né? não, que a gente vai então até meia-noite, viu? Pois é, para fechar aí com chave de ouro, né, Érica? Assim, nossa semana. Eu espero que todas tenham gostado, todos os participantes tenham gostado. Eu vou mostrar aqui agora para vocês bem rapidamente, sem ocupar muito tempo, mas para que vocês possam. Aqui é que estava aberto o vídeo, já viu o link aqui, tá vendo, Jéssica? Pessoal, para que vocês possam ter acesso. Ai, peraí, que eu fiz alguma besteira aqui.
Pronto, de novo aqui. Eu tenho que chegar aqui para o lado. Pronto. Vocês receberam um link do Hotmart, ok? No Hotmart, tem lá todas as aulas. Essa última de hoje, a gente está gravando também, a gente vai incluir lá, tá? Para que vocês possam emitir o certificado de vocês, basta vocês entrarem no Hotmart, vocês vão cair nessa tela aqui, tá? Na tela de boas-vindas. O primeiro módulo aqui é o boas-vindas, tá vendo aqui da esquerda? Então, aqui vocês precisam marcar aqui, ó, marcar como concluída. É uma limitação, um fluxo, né, um processo do Hotmart. Então, você coloca como concluída, e aí cada aula aqui. Quer assistir a aula de novo? A aula está aqui disponível, tá? A primeira, a segunda aula, todas estão aqui disponíveis, exceto a de hoje que a gente vai incluir, né? E todas essas aulas estão aqui para vocês assistirem durante 90 dias. Para vocês emitirem um certificado, basta clicar nas opções aqui de concluída. Quando você, na última que você clicar, mesmo que não queiram visualizar todas de novo, clique em cada uma, aí o certificado vai estar disponível, tá? O certificado é esse aqui, vai disponível para vocês poderem salvar o certificado digital, tá? E só mais a última coisa não deixem de conhecer nosso canal no YouTube, do Dislexia Bahia, tá? Divulguem, a gente está sempre colocando vídeos, né? Tem o site que você já conhece, que vocês se inscreveram, mas também tem o nosso canal, que tem vários vídeos interessantes que a gente, não só de nossos eventos, mas vídeos de pessoas que nós acreditamos no trabalho, conhecemos, achamos interessantes. Então, assim, por assunto, que é dislexia, dica para os pais, né? Direitos da pessoa com dislexia. Então, assim, a gente está sempre incluindo novos vídeos no nosso canal, tá joia? E, para finalizar, agradecer de novo a Jéssica pela oportunidade, né, por ter aceito o nosso convite, tá? Deixar aí o Dislexia Bahia à disposição também para o que você precisar, indicação para os professores, para pais que chegam até você, tá? E agradecer a todas pela oportunidade de podermos participar aí durante essa semana, né, desses momentos aí. E eu não vou encerrar o grupo do WhatsApp de imediato, tá? Vou deixar aí alguns dias. Se vocês quiserem migrar, para quem quiser migrar para o grupo da associação, pode migrar, só me avisar, fique à vontade. Lá nós só tratamos sobre a dislexia, sobre as questões que têm a ver, TDAH, os transtornos de aprendizagem. E é um grupo bem interessante, onde a gente coloca nossos eventos, está sempre colocando novas informações. Tá joia? Muito obrigada a todos. Érica, quer falar alguma coisa? Elina, nós somos as fundadoras aí do Dislexia Bahia e estamos juntas aí nos próximos eventos. Com fé em Deus. Agradecer mais uma vez a todos vocês, a todos que estiveram conosco aqui. Foi uma semana muito rica e que tenhamos mais eventos como esse. Eu acho que isso fortalece cada vez mais a nossa causa, fortalece cada vez mais nós enquanto profissionais, nós enquanto mães, nós enquanto pessoas que estamos aí querendo fazer uma diferença na vida das crianças. Quero agradecer a Jéssica e agradecer a participação de todos vocês. Então, beijos, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Muito bom, enriquecedor. Priscila. Fique com Deus. Priscila. Oi, Ana. Tá falhando, Ana. Jéssica, obrigada. A conexão aqui tá fraca mesmo. Parabéns, Jéssica, obrigada. Não esqueço de você nunca. Já tivemos um contato, né? E foi a primeira palestra da Dislexia, então, assim, eu fiquei cheia de esperança. Então, eu acho que você tem que agora fazer um curso de formação para professores. Não é, Priscila? Vamos incentivá-la. E, Priscila, depois eu quero saber como é que eu aceito pela oportunidade, foi um prazer. E, Priscila,
promova mais eventos, viu? Com certeza, com certeza. Vamos continuar com o nosso Dislexia Bahia Convida, com live de quinzenalmente e próximos eventos. Estamos aí. Beijo. Obrigada, Parabéns boa a todos, noite. viu? Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchauzinho.